Estamos de volta aqui no Prêmio News e neste bloco trazendo entrevistas e mais informações para você. E eu estou com ele, Dr. Renato Sanches, aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Camila. Vamos falar de qual tema hoje, doutor? ECA, né? O Instituto da Criança e do Adolescente. Um pouquinho também de um assunto um pouco polêmico que gera bastante dúvidas, né? Sim, Camila, como começamos a tratar no programa anterior acerca dos vetores, dos direitos humanos, a sua aplicabilidade, a sua amplitude e aos seus destinatários, nada mais justo do que começarmos com as crianças e os adolescentes, né? As crianças e os adolescentes, elas têm uma proteção integral por meio da Lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, ele traz à legislação brasileira uma do acolhimento das normas mais modernas contidas na legislação internacional posterior à Convenção dos Direitos da Criança, formulado e organizado pela Organização das Nações Unidas, ali no ano de 89, e posterior seu acolhimento, essa legislação foi recepcionada devido à organização da sociedade também, posterior à redemocratização do país, por meio também da Constituição da República de 88, muito do que há incerto ali, colocado, inserido na Constituição da República de 88, se reproduz também na legislação 8069, o tradicional e conhecido ECA. Ou seja, ali se traz todos os elementos de proteção integral à criança e ao adolescente. Ou seja, o ser humano em desenvolvimento ali não é visto mais como um ser humano menor, um adulto menor. Ele é visto como um ser humano em desenvolvimento, ajustado às suas peculiaridades. E para isso, cabe pontuar o que é uma criança e o que é um adolescente para esta legislação. A criança, ela é o ser humano até os seus 12 anos incompletos. Até os 12 anos incompletos, ela é criança. Da mesma forma, dos 12 anos até aos 18 anos incompletos, temos os adolescentes. Dessa maneira, essa legislação vem para quê? Ela vem para proteger esse ser humano em desenvolvimento, proporcionar a ele que ele tenha acesso à educação, à saúde, a todas as questões relacionadas com a sua liberdade, com a promoção da sua igualdade e, acima de tudo, proteger este ser humano em desenvolvimento para que ele, na vida adulta, seja um ser humano feliz, seja um ser humano realizado e tenha acesso a todas as oportunidades para o seu desenvolvimento pleno. É uma dúvida que gera, né? Porque se fala muito até em relação a crimes imputados a menores, né? Sobre adiantar ali, né, a maioridade penal, e isso gera dúvidas. E é bem interessante a gente estabelecer o que é realmente criança, o que é adolescente, para não se gerar essa dúvida, né? Porque muitas vezes as pessoas, aquele tema, né, que nós já tínhamos falado nos programas passados, sobre imputar aquela vingança, a vontade de justiça, e se tem uma norma, se tem uma regra, né? Perfeito, Camila. O anseio punitivista que a gente tratou nos programas anteriores, sempre que esbarramos de alguma maneira assim na questão relacionada à população carcerária, sempre vem e desperta essa animosidade referente a esse anseio punitivista, como dissemos, né? Agora, no que se refere às questões relacionadas ao ECA, há todo um componente ali de proteção, há todo um componente relacionado com o desenvolvimento desse adolescente e criança, como dito anteriormente, e devidamente impulsionado e previsto nas normas internacionais relativas aos direitos humanos. Contudo, imaginando que crianças ou adolescentes que cometem atos infracionais, deixando muito claro o que é um ato infracional. Um ato infracional, ele é uma conduta delitiva análoga, ou seja, que tem o seu correspondente no Código Penal. Por exemplo, ao ato infracional análogo ao roubo, ao ato infracional análogo ao homicídio, ao ato infracional análogo ao furto. Então, ou seja, a nomenclatura adequada em se tratando de crianças e adolescentes é
sem dúvida, o ato infracional. E deixando muito claro que, cometido um ato infracional, os responsabilizados dentro do ECA são os adolescentes. Os adolescentes, eles recebem e são aplicados a eles as medidas socioeducativas, enquanto que as crianças, se porventura também cometerem um ato infracional, são aplicadas medidas protetivas. Essa diferença se faz muito oportuna, visto que a criança ela ainda está bem no seu cerne do desenvolvimento. Se porventura, em alguma oportunidade, ela foi inserida num cometimento de um ato infracional análogo a um crime, ela deve ser analisado o seu lar, deve ser analisado o seu acesso à educação, o seu desenvolvimento pedagógico e também questões relacionadas a se analisar o porquê da escolha do cometimento daquele crime. Ou seja, até esses 12 anos incompletos se faz a medida protetiva. Dos 12 anos completos até os 18 incompletos, ou seja, a véspera da realização do aniversário de 18 anos, temos os adolescentes. E aos adolescentes são imputadas as medidas socioeducativas, que são as elencadas na mídia, são as ditas apresentadas por muitas pessoas que muitas vezes não têm este conhecimento técnico de entender que o adolescente não comete crime, ele comete um ato infracional. E muitos às vezes dizem que se trata de um eufemismo para mascarar um cometimento de um crime. Mas, ao se deparar com as questões relacionadas com a adolescência em especial, no que se diz respeito às medidas socioeducativas aplicadas, tem de se entender, assim como é o objetivo dessa legislação, que aquele ser humano está em desenvolvimento. Ele estando em desenvolvimento, em muitas oportunidades, ele tem muita vulnerabilidade ao assédio de pessoas que buscam encaminhá-lo para uma conduta análoga ao crime. Tem muitas questões relacionadas também com a sua vulnerabilidade, muitas vezes de desenvolvimento. Então, essas questões têm de ser analisadas e aplicadas na medida da sua transgressão às medidas socioeducativas. Em correlação à Fundação Casa, você tem falado muito, né? É um tema bastante discutido nas mídias. Quando que um adolescente ele integra ali, ele vai para a Fundação Casa, isso também é uma medida, não é punitiva, como que se chama, né? Como que é para esclarecer por que um adolescente, após cometer algumas infrações, se é o cometimento, ele vai para a Fundação Casa, ele é recluso? Como se explica essa situação? Perfeito, Camila. Obrigado pela pergunta. Deixando claro que as medidas socioeducativas, elas são punitivas, sim. Muitas vezes há essas alterações de nomenclaturas ali, independente da forma que se aplica a medida socioeducativa, ela é, de fato, uma medida punitiva, onde você trouxe o aspecto mais gravoso, ou seja, a internação na Fundação Casa. Vamos colocar que a terminologia correta é de internação. Internação seria a medida mais drástica para os atos infracionais análogos a crimes graves, crimes de alto potencial ofensivo à sociedade, e dessa forma eles são internados na Fundação Casa. Deixando claro que a Fundação Casa, o objetivo dela, além, logicamente, de responsabilização daquele adolescente que cometeu um ato infracional, também é a busca pela ressocialização, assim como há na população carcerária este mesmo objetivo na aplicação de uma pena. Contudo, a Fundação Casa, ela detém, em muitas circunstâncias, de uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto com o adolescente infrator ali, ou mesmo muitas vezes colocado como em conflito com a lei, dessa forma que ele possa ter subsídios para não reincidir numa conduta delituosa, ou seja, não cometer outros atos infracionais. Como bem dito, existe a internação, que é o mais grave. Fazendo uma escadinha inversa, né, Camila? Temos a semiliberdade, que é uma internação onde o adolescente tem acesso ao período matutino, vespertino, a fazer cursos, ou mesmo desenvolver um trabalho, né, um ofício. E, a posterior a isso, temos também a medida relacionada com a semiliberdade, dentre outras medidas também menos gravosas ali, para estar responsabilizando em comparação às questões do
da gravidade do ato infracional em si, Camila. E para desmistificar, né? A gente escuta muito a população falando, ele cometeu um crime e não aconteceu nada. Vai para a delegacia, o delegado suspende, manda embora para casa. Como que funciona de fato essa situação como um advogado, né? Para esclarecer, né? Porque é o que a gente escuta. Nem adianta prender porque vai chegar na delegacia e vão mandar soltar. Isso é verdade? Não totalmente, Camila. Logicamente que, em se tratando dos atos infracionais ali, eles têm, em alguns aspectos, similaridade com a aplicação do Código de Processo Penal, mas em pequenos aspectos, ressalvados as suas diferenças ali, né? Em se tratando de um cometimento de um ato infracional em flagrante, dessa maneira será encaminhado ali à autoridade policial e ali serão lavradas todas as documentações pertinentes àquele cometimento e posterior a isso encaminhado ao juizado competente para se averiguar as questões relacionadas ali, resguardados logicamente a aplicação dos direitos fundamentais, direitos constitucionais de preservação da dignidade daquele adolescente e também a possibilidade do respondimento de um processo, acompanhamento dessa ação penal, por meio do início ali promovido pelo Ministério Público a título de representação. Ou seja, no Código Penal e Processo Penal temos a denúncia, que é o início da ação penal promovida pelo Ministério Público e nessa questão temos a representação em face daquele adolescente. Nós falamos mais assim dos crimes, né, é um tema mais comum que a gente acaba escutando bastante através, né, da televisão, das mídias. Em relação agora realmente ao ECA, né, ao Estatuto de uma visão mais ampla, quais são mais direitos ou deveres, enfim, que o Estatuto ele abrange em relação à criança e ao adolescente? Mais alguns exemplos do que está presente, o conteúdo do ECA. Perfeito, Camila. O ECA, ele é chamado de política transversal, ou seja, ele contém ali na redação da sua legislação diversos aspectos relacionados com o melhor interesse da criança e do adolescente, seja, como você bem disse, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à liberdade, o direito ao acesso e à relação familiar, dentre outros direitos ali que propiciam o melhor desenvolvimento para aquele ser humano em desenvolvimento peculiar. Ou seja, o ECA prevê uma série de normas ali relacionadas a dispositivos legais relacionados a que o adolescente, a criança, tenha a possibilidade de se tornar um adulto pleno, um adulto que tenha todas as possibilidades e ferramentas para uma vida satisfatória. Dentre isso, existem logicamente os componentes, como dissemos aqui, relacionados com os adolescentes e crianças que em algum momento cometem um ato infracional e a sua previsão. Mas deixando claro que o ECA em si, ele é uma legislação que busca compreender a criança e o adolescente, as suas diferenças, o seu processo de desenvolvimento humano e analisá-las de forma que sejam devidamente respeitadas e assegurados os seus direitos constitucionais e também o acolhimento ao Regramento Internacional de Direitos Humanos. E ao contrário, né? Quando se é cometido algum crime contra esse menor, contra esse adolescente, essa criança, há um atenuante? O ECA prevê isso? Ou ele é tratado de uma forma comum? É um crime, enfim, tratado de uma forma normal ou ele tem um diferencial? Entendi. Você inverteu o polo, né? Ao invés do adolescente cometer o ato, ele é vítima deste ato, né? Existem diversos artigos próprios na redação do ECA, principalmente relacionados com as questões de violência sexual. A partir do 240 do ECA. Ali estão contidos artigos relacionados que variam desde o cometimento da violação sexual propriamente dita, com analogia e sempre a cautela de se verificar o Código Penal, visto que o que altera no aspecto punitivo é aquele que comete o crime. Aquele que comete o crime. No caso, aquele que comete o crime contra uma criança ou adolescente, sendo maior de 18 anos, lhe é aplicado o Código Penal.
Aquele que comete o crime sendo menor de 18 anos, lhe é aplicado o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, complementando a sua pergunta, existem ali diversas ferramentas no ECA para tornar mais gravosa a conduta de violência contra uma criança ou adolescente. Até mesmo, como entramos brevemente, as questões relacionadas com pessoas que guardam material inadequado, vídeo de crianças e adolescentes em cenas de material de sexo explícito. Há uma previsão bastante acentuada em termos de pena no próprio ECA, a partir do 240 ali, como dissemos anteriormente. Então existem ferramentas para coibir a violência, independente da natureza. Eu só dei esse apontamento para exemplificar de maneira mais prática, talvez. Bom, doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu espero por você semana que vem para falar mais sobre aí os direitos humanos. Vamos continuar, porque eu acredito que seja bem esclarecedor para todos nós, e informação é sempre bom, né? Obrigado. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e eu espero você na próxima edição. Até lá!